Bom, hoje eu estou trazendo um tema que é uma reflexão que é bastante presente na minha vida, né? Assim, aqueles altos e baixos, porque eu vejo muito isso nas pessoas, em mim também, quando a gente tem aquele ânimo e depois você desanima, quando você está conectado, quando você deixa de estar conectado, essas oscilações e aqueles momentos onde dá um descrédito, uma descrença, ou às vezes até mesmo um final de ciclo. Como lidar ou como que a gente pode refletir sobre essa questão desta noite escura da alma, ou pequenas noites escuras da alma, porque aquilo que a gente entende mesmo de noite escura da alma é um processo, às vezes, longo, onde a pessoa ela tem uma espécie de descrença, ela perde aquela conexão que ela tinha, ela começa a questionar tudo que ela fazia, então ela deixa de conectar-se ou de se sentir conectada. Então, a noite escura da alma é muito estudada, ela é estudada por Santa Teresa d'Ávila. Ela foi uma que falou de São João Batista, ele que falou muito sobre essa noite escura da alma. Então, sabe aqueles momentos em que você estava com a energia toda para uma direção, o sentido da sua vida estava todo lá e de repente aquele sentido parece não fazer mais sentido? Então dá aquela sensação de vazio, aquela sensação de, nossa, e agora? Qual é a direção que eu vou tomar? Que sentido que teve tudo que eu fiz? Então nós precisamos estar preparados para esses momentos na nossa vida, porque eles acontecem, eles são naturais e eles fazem parte do nosso processo evolutivo. E uma das coisas que a gente precisa entender é que todas as vezes que isso ocorre, possivelmente você está vivendo um final de ciclo de algum tipo de experiência, de alguma situação que você estava, seja de relacionamento com parceiros, ou com filhos, ou com trabalho, ou com a própria vida sua. Aquilo começa a fechar um ciclo. Então, ele começa a parar de fazer sentido porque começa a fechar um ciclo. E toda vez, o que a gente tem que entender é que toda vez que a gente está fechando um ciclo, a gente está abrindo um novo ciclo. Não existe um fechamento de ciclo sem uma abertura, ele é natural. O ponto é que a gente, no novo ciclo, você não está acostumado, ele é novo. Ele é muito novo, então a gente não se sente confortável neste novo ciclo. Mas o fato é que todo novo ciclo, ele é uma oportunidade de adquirir novas habilidades, novos talentos, nova perspectiva de vida. Então, o que acontece nessa interseção entre um estado e outro é que muitas pessoas, por essa dificuldade diante do novo, que é o novo eu ainda não conheço, eu ainda não sei. Imagina uma criança, isso aí a gente pode lembrar da nossa própria história, ou a gente vê nos nossos filhos de amigos, nas situações que a gente, quando você tem um pouco mais de idade, você vai perceber isso em outras pessoas. Quando uma etapa se fecha, a outra etapa nem sempre ela é simples de começar. Um novo trabalho. Então, quão desafiante é entrar no novo trabalho com novas exigências, novas habilidades. E ali, o primeiro momento dessas novas habilidades, desse novo momento, ele é muito desafiador, porque você se sente inseguro, tem medo de não dar conta, tem medo de ficar ali, de não corresponder à expectativa, tem medo, inclusive, de ser mandado embora, fica numa sensação de insegurança, ou num novo relacionamento, ou numa nova habilidade, numa nova coisa, numa nova cidade, uma nova casa. Então, todos esses momentos, eles trazem insegurança, não são os lugares que a gente fica mais confortável. E ali, diante dessa nova possibilidade, pela dificuldade que ela tem, muitas pessoas elas optam por voltar para trás, por permanecer
no mesmo estágio, querer ou ficar reclamando, ou ficar vitimizado, ou ficar depressivo, porque queria, em vez de olhar para o futuro, ela fica olhando para o passado. Então, o passado fica uma sensação de lugar perfeito. O paraíso era antes, não é agora. Lá atrás é que era bom. Então, nós ficamos saudosistas e no mau sentido, de depressivos até. Se você entra nessa história, fica até mesmo meio depressivo ou muito depressivo, porque a perda, ela fica maior do que a possibilidade. Então, a perda daquilo que passou, como você não permanece ali na fé de que virá algo, então é como se você sentisse apenas a perda. Então, isso é que é o ponto de observação, que não é a perda, o propósito da vida não é te tirar, mas é te colocar num outro lugar, é te dar outras experiências, é expandir seus potenciais, expandir a sua percepção. Às vezes existe uma perda em uma área e um grande ganho em outra área. Então, nós precisamos olhar para isso do ponto de vista mais sistêmico, mais amplo. O que acontece aqui? Que eu preciso deixar realmente ir, porque já não faz muito sentido, já está na hora de você abrir para novas possibilidades, está na hora de você experimentar outras coisas, a sua alma que decide sobre isso. Então, nós precisamos refletir sobre isso, observar e nos abrirmos para o novo. Então, tudo isso faz parte. Essa etapa lá no Mahalila é como se fosse aquela etapa lá da fase do casulo, onde você está diante de uma possibilidade do novo, você precisa fazer uma revisão, sim, da sua vida. O que foi isso? Quais foram os ensinamentos? Que dores eu tive que enfrentar? Isso aqui é ou não um boicote? Eu preciso realmente abrir mão disso, daquilo, abrir-me para esta ou aquela outra oportunidade, para aquela outra visão de mundo, outras relações. Então, naquele momento, nós vamos recriar, termos a oportunidade, nesses momentos, de criar um novo na nossa vida, de permitir que o novo entre na nossa vida. Mas se a gente não faz esse dever de casa direito, o que nós vamos fazer? Nós vamos, diante do novo, repetir o velho. E aí que entra os nossos boicotes. A gente repete a mesma história, a gente vive as mesmas tipos de experiência, mesmo, vamos imaginar na questão de relacionamento, mesmo que você mudou de relacionamento, mudou de cidade, mudou às vezes até de país, você encontra pessoas iguais às figuras que você já viveu, que você já experimentou antes no seu passado. Então, por que acontece isso? Porque algo, e isso está de acordo com o que eu falarei hoje à noite, está de acordo com a nossa repetição de padrão, nossa repetição de traumas, repetição de situações. Então, eu estou falando das duas coisas, dessa repetição de padrão, e estou falando daquele momento onde a sua energia parece que o brilho daquilo que você fazia parece que murchou, parece que você não está muito vendo muito sentido. Então, que você está ali meio sem graça, meio acomodado. Então, o que diante dessa sensação de meio acomodado, meio sem graça, meio sem sentido, nós podemos acomodar ou podemos tomar consciência de que novas aptidões e de novas coisas estão faltando na sua vida e precisam ser. Às vezes não é um grande trauma, como uma ruptura de um relacionamento, que muitas vezes é um grande trauma, ou a perda de um emprego, ou perda real de alguma coisa mais palpável, que gera um grande estado de dor e depressão e tristeza, e faz parte o luto, né, gente? Eu não tô querendo que você elimine o luto. Então, o luto faz parte, mas nós precisamos abrirmos para novas oportunidades. Mas eu estou falando também desses momentos onde as coisas estão apenas acomodadas.
já estão sem brilho, você já não tem o mesmo entusiasmo, você já não tem o mesmo interesse, você já não tem o mesmo brilho para aquilo que você está fazendo. Então, e lá no Mahalila nós temos a serpente da acomodação. Então, ou nós partimos para o novo, isso lá no Mahalila mostra muito evidente que naquele estágio ali, ou seja, naquele lugar ali do tabuleiro que representa um estágio da sua vida, você está diante de duas possibilidades. Ou você recria, ou você vai atrás de novas aptidões, de novos talentos, de novas relações, então você vai precisar se abrir para isso. Ou você cai, você acomoda-se naquilo que é o que mais acontece com as pessoas. Então, essa acomodação é uma serpente. E ela é muito perigosa. Na verdade, ela é a maior serpente do tabuleiro do Mahalila. Ela é muito perigosa, porque a escolha que você está fazendo é uma escolha de, em vez de buscar a plenitude, o novo sempre, uma nova expansão, sempre, não importa a idade que você tenha, tem sempre uma nova possibilidade de expandir a sua mente, a sua compreensão, a sua consciência, tem sempre algo a explorar. Então, ou nós vamos explorar isso e nos abrirmos para isso, ou nós vamos nos acomodar. E ali a serpente da acomodação, ela é muito perigosa. E quanto mais velhos nós ficamos, quanto mais maduros, mais nós corremos esse risco dessa serpente da acomodação, porque é o comodismo, né? É o comodismo, às vezes, de uma vida tranquila ou de uma vida que está estruturada de determinadas maneiras e que é melhor não mexer nesse jeito ali, né? Nesse esquema que ali está montado. Mas a gente precisa muito refletir sobre isso, porque a energia da consciência, a energia na vida vai para aquilo que movimenta. Isso a gente precisa compreender. A energia, a vida se move naquilo que movimenta. É meio óbvio. Então, assim, se algo está parado, ela tende a sumir e a desaparecer. Então, basta olhar quando você tem por exemplo, um acidente, põe um gesso na perna e fica um tempo sem usar essa perna, em relação à outra, ela atrofia. Então, tudo aquilo que não é utilizado, ele atrofia. Isso é uma regra da natureza. Então, isso falando com outras palavras, a energia vai para aquilo que movimenta. E ela é até uma economia. Então, se essa área sua não movimenta nada, então o que a energia sua, a energia vital, vamos colocar a energia vital, faz? Ela é uma energia inteligente. Então, ela deixa de ir para aquela área que você não utiliza. Então, se eu não utilizo a minha área de comunicação, eu vou me comunicar cada vez menos. Porque essa habilidade não se mantém como se fosse uma geladeira. Então, a minha habilidade de raciocínio, se eu não preciso raciocinar para nada, ela diminui. Eu diminuo meu talento de raciocínio, porque dentro desta lógica da existência, a energia vai para aquilo que se movimenta e que cresce por uma economia de energia. Simples assim. Então, se eu deixo de me relacionar, se eu deixo de conversar, se eu deixo de desenvolver determinados talentos que eu tinha, mas que eu não paro de usar, eles vão desaparecer. Então, eles vão encolher até sumir. Então, aí que está o ponto. Então, a flecha, a serpente da acomodação, ela nos leva lá para baixo no Mahalila. Lá para baixo é a maior serpente do jogo. Ela te tira lá dessa possibilidade e te coloca lá embaixo de novo. Coloca lá na região lá do Mahalila, que é aquela região que não tem nada, né? Que não tem nada, não tem prosperidade, não tem alegria, não tem nada, tem ilusão, tá lá. Então, você vai lá para a parte onde não há nenhum tipo de abundância, né? Só tem escassez. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. Então, você, na sua vida, que talentos que você tinha antes e que você gostava deles, porque se fosse os que você não gosta, beleza. Mas aqueles que você está ali deixando para lá, não utiliza, não exercita, não expande. E ali, de repente, sua vida está sem brilho, sem graça, e você precisa de usar esses talentos de novo e ter essa coragem de expandir, ter essa coragem
de tomar um movimento da vida de novo, tomar este movimento para si. Então, em vez da acomodação, é seguir na vida, seguir naquelas áreas que você quer que desenvolva na sua vida e tirar isso só do sonho, se eu pudesse, eu faria. Não, você pode e você pode expandir. Isso que faz toda a diferença entre uma pessoa que está mais viva, mais cheia de energia, de uma pessoa que abriu mão de viver, né? Que fica sempre nos mesmos padrões, nos mesmos esquemas, nos mesmos tipos de pensamento, no mesmo tipo de padrão. Então a gente pode olhar e deve olhar para isso, senão nós vamos virar aqueles discos furados. Vocês novos nem sabem o que é um disco, né? Antigamente tinha os discos, né? Assim, as experiências minhas lá antigas, só os da minha idade ou próximos, que tiveram aqueles discos, né? Que a gente colocava lá, nem era CD, era aqueles discos de vinil. Então, esses discos de vinil que estão só nos museus hoje, eles tinham essa característica de arranhar e ficar parado na mesma música, tocando sempre a mesma rotinazinha ali. E quantos de nós não fazemos da nossa vida isso? O mesmo tipo de esquema. O mesmo tipo de esquema. A gente pode passar uma vida no mesmo tipo de esquema, sem abrir para o novo, ficando aquela coisa saudosista, aquela coisa saudosismo no sentido bem negativo, que o bom era lá atrás, então eu não posso abrir para o novo, para o que vem, não posso abrir para novas experiências, novas habilidades, novos talentos, novos amigos, novas conversas, coisas assim. Então eu tive um avô que ele era muito aberto, e eu me lembro assim, o quão aberto ele era. Ele era uma pessoa incrível, porque ele sempre se surpreendia com todas as novidades. E ele era aberto para qualquer novidade. Então, das mais assim, a gente achava engraçado. Quando a gente era adolescente, ele queria experimentar tudo que vinha de novidade. Eu me lembro dele até experimentando refrigerante. Deixa eu ver como é que é isso. Estava sempre aberto, nem tudo era bom, né? Mas ele queria experimentar. Ele queria decidir por ele mesmo se eu fico com esse hábito ou não. Então, ele era sempre muito vivo, ele era muito carismático, muito vivo, porque ele o tempo inteiro estava buscando isso. Meu pai também era muito assim, ele era muito vivo, então ele estava sempre muito aberto a qualquer coisa, a novas experiências, a novas oportunidades. Ele estava sempre ali experimentando, queria sempre estar relacionando, queria sempre estar cantando e fazendo e compartilhando com pessoas. Então, é disso que eu estou falando. Observe, né, se de repente você não está precisando se abrir um pouco mais para adquirir novos talentos, novos amigos, novas habilidades, novas situações, trazer essa novidade para a sua vida, porque isso sempre traz um tempero diferente para a nossa vida. Por quê? Porque a energia, ela vai na direção daquilo que se movimenta. Não se esqueçam disso. Se a gente ficar parado na mesma estação, você só vai ver as mesmas coisas e as outras habilidades suas, elas vão, com certeza, diminuindo cada vez mais. Então, fica aí esse convite para que vocês se observem e vejam o que vocês precisam de acrescentar de tempero na sua vida. E o outro convite é estarem comigo hoje às 20 horas, se inscrevendo no Instagram para participarem desta aula da criança interior, desses problemas que a gente carrega a vida inteira. Um beijo para vocês, uma boa semana.